Porque assim, uma hora vai ter que falar do portfólio todo. Daí tem notícia boa e notícia não tão boa. Não, é tudo notícia boa. Então tudo notícia boa. Então tá, beleza. Eu sou o cara das notícias boas. Eu fiquei 2 anos sem dormir direito, 3 horas da manhã, agora eu durmo. Que bom. Resolvi tudo, graças a Deus. Que bom, tudo? Tudo resolvido. Tá, e o que dá pra ser público aí? Tudo é público. Tudo é público? Então ótimo. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos com um quadro novo, olha aqui, ó, Reis dos FIIs, né? Reis de Thiago Reis, com pessoas nobres aí do mercado de fundos imobiliários. E para começar, eu trouxe uma lenda aí, uma das primeiras pessoas do mercado de fundos imobiliários, vamos contar a história, que é o Politi. Tudo bom, Politi? Tudo, e você? Politi, para quem não conhece, ele é da REC e a gente vai falar também dos fundos deles. Politi, conta um pouquinho aí do seu histórico, você que trabalha no mercado imobiliário faz décadas. Há muito tempo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E antes de mais nada, eu quero te parabenizar pela linguagem e pelo que você desenvolveu de inovação em comunicação, educação, em finanças e investimentos. Imagina, obrigado, Politi. Exato, não sei se você sabe que você criou uma mudança de paradigma nessa indústria de comunicação. É verdade. Feliz de ouvir Mas vocês. Mas é sério, é verdade, é sério. Né? Bom, você quer saber um pouco da história? Conta aí da sua história, né? Porque você trabalha aí no mercado imobiliário faz quanto tempo? Não, em financeiro eu trabalho há 40 anos. Em imobiliário há 25, mais ou menos. Tá. Comecei lá em 97, 98, pesquisando. Em 98 eu cofundei uma empresa chamada Brazilian Finance Real Estate e nós tivemos a sorte e felicidade de ter estruturado e desenvolvido o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores de varejo. Conta essa história. Essa história foi assim, Shopping Higienópolis, né? Shopping Pátio Higienópolis estava no término da construção, faltavam uns 40 milhões para terminar a construção do shopping. Nós fomos com a ideia de fazer um fundo imobiliário para trazer investidores que investem em imóveis, em outras modalidades na época. O pessoal não investia em fundo imobiliário. Não existia. Não existia, exato. Existia o fundo imobiliário para investidores institucionais que usavam apenas como meio de fazer a gestão de impostos. E nós trouxemos aquele conceito de usar o veículo para investimento de fato. Trouxemos 600 investidores, foram os primeiros. Hoje tem 2 milhões e 100 mil, ou 2 milhões e 200 mil. Esses foram os primeiros 600? Primeiros 600. Então, tipo, minha mãe, meus primos, minha tia, os meus sócios da Orinvest, os parentes, né? Trouxemos esses 600 investidores. E não tinha também a profissão do agente autônomo também, não né? Não tinha, na época. Não era tão popular. Quem vendeu, fiquei sabendo que foram os corretores, né? Exato. De imóveis. Os corretores de imóveis, eles apresentavam os investidores porque eles eram aqueles que traziam os imóveis para os investidores investir para a renda de aluguel, né? Era assim que investir em imóvel, ainda se investe assim, mas naquela época investir em imóvel era só daquele jeito. Comprando tijolo mesmo. Né? Exatamente. Aí nós fazíamos a venda do Banco Orinvest, a Brasília estruturou e os corretores apresentavam esses potenciais investidores, a gente explicava, mostrava, teve muita education no começo, quer dizer, o pessoal não sabia o que era, muitos queriam ter a escritura do shopping e não dava, era cotas que representam a escritura. Isso então, até hoje tem gente que não compra fundo imobiliário porque não tem mais escritura. Exato, então tivemos todo esse trabalho de aprendizado, o mercado não existia listagem na B3, não existia mercado secundário organizado, tinha o mercado de balcão, onde a gente fazia liquidez em mercado secundário na cota 100. Quer dizer, a cota não se mexia, 100 compra, vende, mas não tinha muita liquidez porque o pessoal não vendia. O fundo foi avaliado em 120 milhões, não, foi 40, 80, 160 milhões, o shopping foi avaliado, nós fizemos 25%. Então, o fundo era 40 milhões que foi vendido para 600 investidores na época. E esse é o SHPH até hoje? Ele é SH, eu não lembro bem a sigla, é o Pátio Higienópolis, é esse mesmo, exatamente. Foi bem esse fundo aí? Foi super bem. Porque foi maravilhoso. Primeiro que eu acho que comprou barato, né? Porque naquela época o Shopping Higienópolis, para quem não conhece aqui em São Paulo, ele é um ícone, ele tem uma representatividade muito grande, está numa região muito nobre. Mas na época da construção existia uma percepção
até de certa forma ruim pela comunidade que vivia não, ao teve redor. abaixo assinado. Teve até um atraso na autorização e nas licenças de construção, porque a comunidade do bairro fez abaixo assinado dizendo que o shopping iria perturbar muito o bairro. Mas, pelo contrário, ele reativou e deu uma valorização no bairro por causa do shopping. Então, com certeza. foi muito bom. Mas naquela época, eu acho que talvez tenha saído, entre aspas, barato, porque tinha essa percepção de risco que foi sendo eliminada, como você disse, ao longo do tempo. Exato, né? Exato. E após esse primeiro investimento, esse primeiro fundo, nós fizemos na empresa mais de 54 fundos imobiliários, algo da ordem de 15 bilhões de reais em fundos imobiliários nessa empresa. E, finalmente, a plataforma foi vendida para a BTG Pactual em 2012. Os fundos, assim, para exemplificar, Torre Norte, Campos Faria Lima, VBI, Torre Almirante, o BC-Fund, 2007. Foi o primeiro fundo que tinha gestão ativa. Porque antes você tinha, os primeiros fundos eram monoativo. Depois tinha multiativo sem a gestão. E o BC Fund, em 2007, foi o fundo com multiativos e com gestão ativa. Compra, vende, aluga, cresce o fundo, né? E em 2007 tinha investidores institucionais, o IPO na B3 foi em 2010, desse fundo, e em 2013, janeiro, teve um follow-on grande, foi 2 bilhões de reais, acho que foi o maior da história, foi 1 bilhão de primária e 1 bilhão de secundária, em janeiro. Depois veio a crise, né? Teve o TB Office também, que foi o último, 1 bilhão antes da crise de 2014 em diante. Sabe que o BC Fund foi o meu primeiro fundo imobiliário, investi nele em 2014. Sofreu. Foi, mas eu sofri um pouquinho, é verdade. Mas prazo, foi bom porque eu aprendi muito a respeito do fundo BC Fund. Por ser um fundo grande e ativo, ele era o que tinha mais informação, né? Exato. E eu, para estudar fundo imobiliário lá atrás, se a gente procurar aqui, tem até os livros de REIT. Eu fui aprender o que tinha, né? E não tinha muita informação, porque os livros de REIT, eles mostravam a realidade americana, que é bastante diferente. Tem alguma semelhança, mas eu diria que é mais diferente do que parecido com nós. Sim. E os demais fundos eram fundos muito pequenos, com um departamento de RI um pouco escasso. Tinha um amigo meu de colégio, que talvez tenha até trabalhado com você, Fernando Calil. Ele foi o CFO lá do BC Fund. Então, era um cara que me deu muita aula e naquele momento ajudou muito a aprender, porque naquele momento, né, Politi, 2014, não tinha esse mar de informação que tem de fundo imobiliário, né? Você que está aí nessa indústria faz tempo, você deve ter visto uma evolução em todas as frentes, inclusive no nível informacional. Exato. Né? Nós procuramos, desde o começo, a ter relatórios mensais que pudessem dar o maior nível de informação e divulgação do que estava acontecendo no fundo. Então, a gente tinha essa disciplina que a gente tem até hoje, né? E, na época, você fala em 2014, existiam apenas, acho que 70 mil investidores. Não, 2012. Acho que tinha 100 e poucos mil investidores em fundos imobiliários, naquela época. Aí, 2019, 250 mil, 300 mil, aí deu aquele salto, né, de 2019 até hoje. E o interessante de falar em informação e relatório, nós publicamos ontem à noite os relatórios de 3 dos nossos fundos, que é o 5º dia útil. E nós colocamos uma inovação nos fundos de tijolo. Tanto o RECT 11 quanto o HELG, no relatório você clica na imagem do ativo e vai para um link no YouTube e você tem um drone que filma por fora o imóvel, entra na recepção, sobe até o andar. Então, todos os investidores que investem no HELG ou no RECT têm a oportunidade de conhecer de fato, através do vídeo YouTube, são vídeos pequenos de 2 minutos, o imóvel no qual o fundo está investido. Isso saiu ontem à noite, bem legal. Que bacana, Muito. Hoje tem essa corrida da inovação, da comunicação e da transparência, o que eu acho excelente, porque a indústria que eu vivi no começo, que você viveu até mais no começo, era trevas, né? Assim, para conseguir informação era muito difícil e hoje o nível de informação ele é muito alto. Mas você sabe o que acontecia no passado? Como os investidores, a maior parte dos investidores eles estavam baseados no Rio e São Paulo, quando você lançava um produto, você levava os investidores para o prédio, para o lançamento, ou para o shopping. Você fazia um coquetel, né?
Aí os investidores agora estão espalhados pelo Brasil inteiro, então você não tem mais essa possibilidade. Então essa é uma das maneiras de se comunicar. Vamos falar dos 4 fundos, mas antes queria que você falasse da REC. Como é que ela surge? Então a REC surge, ela foi fundada em 2015 por colegas meus da Brazilian, que eram diretores. Eu não era sócio na época. Em 2015 e 2016 eu fui chamado pelo banco UBS de Zurich para desenvolver um business plan para uma plataforma de mercado imobiliário, de fundos imobiliários. Na época existia vamos dizer, a percepção de que investidores internacionais da base do UBS queriam investir em fundos no Brasil, fundos imobiliários. Fiquei um ano desenvolvendo essa estratégia e quando foi no final de 2016, eu propus ao UBS, ao invés de formar uma equipe interna, trazer o pessoal da REC, eu entraria de sócio na REC e nós teríamos uma parceria com o UBS. Informação pública, a gente tinha tipo um revenue share, 30, 70, e um retainer. E a gente faria as coisas em conjunto, fizemos durante 3 anos, até 2019, quando o UBS achou que não fazia mais sentido ter um business que na época não tinha crescido muito. Eu tinha 400 milhões de reais em asset under management, em fundos sob gestão, e eles terminaram a plataforma de uma maneira super tranquila, amigável, ficamos com a REC, né, que já era nossa, ficamos com os fundos, e de lá para cá a gente conseguiu crescer de 400 milhões para 3,5 bi. Né? Demos sorte, navegamos essa Selic baixa, então é assim que se originou a REC. Legal, e hoje o principal fundo da REC, desses 3,5 bi, é o REC-R, né? Exato. Conta um pouquinho a história dele, o que vocês têm hoje de principais ativos, qual que é a estratégia? Exato. Bom, o REC-R ele se tornou o carro-chefe muito baseado na nossa experiência também em tijolo, que a gente teve de BC Fund e muitos outros, mas no ano 2000 nós criamos na Brazilian a Brazilian Securities, que foi a primeira securitizadora no Brasil que fazia o pulverizado, o crédito, a inovação do sênior e júnior, e essa se tornou líder do mercado, pioneira em 2001, 2002, e a partir desse conhecimento a gente trouxe para fazer o fundo REC-R, que é o de CRI, né? Inclusive a nossa experiência também passou pela Red Grifo, na época que hoje tem um fundo do Credit Suisse, HGCR, que é o de crédito, HGCR. Nós que fizemos esse fundo junto com a Grifo em 2004, acho, onde a Brazilian Securities era provedora do know-how e do CRI. Só uma curiosidade histórica. E esse fundo ele tem um portfólio de 92 CRIs diferentes. É um fundo que performa muito bem, ele é atrelado ao IPCA, mas obviamente quando o IPCA sobe ele dá um dividendo maior, IPCA cai ele dá um dividendo menor, natural. No começo nós tínhamos ele 100% em GPM, quando foi lançado em 2017. 2017, novembro. Aí depois nós mudamos para um terço, IPCA, IGPM e CDI. E atualmente ele está quase 80% IPCA e 20% CDI e IGPM. Né? Os títulos performam bem. Nós tivemos na história toda desse fundo, nós tivemos 3 dores de cabeça natural. Uma delas foi um CRI. Eu falo das coisas boas e falo dos problemas, né? É óbvio. Aí nós tivemos uma questão do financiamento de um CRI, de um imóvel, de lajes corporativas no Morumbi, onde resolvemos bem, dação em pagamento, assumimos o imóvel, agora estamos em processo de aluguel e venda. Então, foi uma dor de cabeça, mas está resolvido. Outra dor de cabeça, um CRI pequeno, Ávida, nós temos acho que 4 milhões, o juiz considerou a nossa crédito extraconcursal da RJ, então temos as garantias ali na sua fiduciária. O importante é garantia em CRI. E o terceiro é o shopping de Aracaju, que apesar de estar em recuperação judicial, a gente recebe normalmente os pagamentos dos aluguéis. Então, são 3 problemas com finais felizes, graças a Deus, mas isso se deve muito à estrutura de garantia. A gente faz empréstimos de CRI sempre com garantia imobiliária. Né? Até bom você ter tratado desse assunto, né? Porque muitas vezes o investidor de varejo, ele trata, e eu entendo, e de certa forma até concordo, a inadimplência, ela é uma preocupação e tem que ser. Porém, por outro lado, ela também é do jogo, né? Você pega o Banco do Brasil, que eu sou um vocal analista a respeito da ação, né? Pô,
tem inadimplência. Não existe banco sem inadimplência. Até o BNDES tem inadimplência. A questão é quanto que tem de inadimplência em relação aos juros e qual que é a garantia e se você consegue retomar essa garantia depois. Né? Então, é do jogo de qualquer crédito privado. Né? Então, o que é crédito privado? É empréstimo de automóvel, é empréstimo imobiliário, é empréstimo do agro, agora que tem aí os fiagros na praça. Né? Então, é do jogo. O que tem que saber é a garantia e se vai conseguir recuperar depois e se as taxas foram adequadas para remunerar aquele risco. Exato. Concorda com isso? Comigo ou falei besteira? Não, concordo plenamente. Você tem as várias etapas, que é a originação, estruturação, no começo, que o crédito tem que ser bem estruturado, o monitoramento, a gente faz monitoramento de todos os 90 CRIs mensalmente, todo mês monitora tudo, garantia, receitas... Você vai lá na obra? Eu não vou na obra, a gente tem o pessoal que vai na obra, a gente terceiriza muito, né? Não vou ficar me gabando que eu vou na obra, eu não vou, mas tem o pessoal de engenharia que vai na obra e acompanha, né? E a fase final é quando dá problema poder recuperar, agir rápido, porque numa situação de crédito, normalmente um devedor, ele tem muitos credores. E aqueles que vão conseguir recuperar são aqueles que têm as melhores garantias e que agiram mais rápido. Então essa é mais ou menos a tecnologia, vai. Vamos falar dos outros. Qual que você quer falar? RECX, Helg e RECT, né? O RECX eu posso falar rapidamente. RECX é um fundo de fundos, FOF. Ele foi lançado num momento onde a gente não teve muita sorte na captação. Foi com o começo da fusão do Banco de Investimento do UBS com o Banco do Brasil. Acabou não tendo a atenção necessária, porque teve emissão de Petrobras na mesma época. Então, ele ficou um fundo pequeno, 20 milhões de reais. Ele performa de acordo com o IFIX, um pouco menor do IFIX, está sofrendo um deságio na cota, e ele é pequeno, quer dizer, para crescer a gente precisa esperar a cota voltar a subir, ter uma valorização, então, mas é um fundo que performa bem, dá bons dividendos, então, tranquilo, mas pequeno. Beleza. Político, conta aí a história do Helg e do RECT. Tá. O RECT é um fundo de lajes corporativas, renda imobiliária. É um fundo cuja estratégia inicial, em 2019, quando ele foi lançado, era ativos em regiões não óbvias, então fora dos centros. Por que isso? Porque o preço por metro quadrado era muito mais atrativo, o cap rate muito mais atrativo e existia um cap rate de 10, 11% ao ano e você tinha 100% de ocupação nesse portfólio. Então, quando chegou em dezembro de 2019, nós tínhamos nesse fundo vacância zero, cap rate de 11% ao ano, preços médios de R$9 mil no metro quadrado, bons inquilinos. E tinha uma alavancagem de algo da ordem de 20% do fundo, que foi compra de imóveis a prazo. Estava redondinho, né? Tinha um carrego positivo e tudo mais, chegou a distribuir R$1,50 por cota por mês. Aí veio a pandemia, em março de 2020, aí foi um desastre, 2 anos muito difíceis. A vacância foi para 33%. Né? Quando você tem vacância de 33%, você tem não só a ausência dos aluguéis, mas o custo de IPTU e condomínio sobre as áreas vagas. Então o fundo teve de uma receita de 8,5 milhões por mês, caiu para 5, 4,5 na realidade, milhões. Então foi muito difícil. E tinha a dívida correndo no IPCA. Os contratos, eles eram a maior parte IGPM, então a gente ficou feliz que o IGPM correu, tal, mas ninguém quis pagar IGPM, os inquilinos, a correção. Então ficou aluguel flat, vacância alta, dívida solta, dividendos baixos. Então o fundo sofreu muito. Depois de 2 anos de muito trabalho, a vacância caiu para 10%, 9 e poucos por cento. A dívida está toda estruturada, quer dizer, a gente tem como fazer frente à dívida pelos próximos 10 anos, super tranquilo. Os dividendos tiveram que ser reduzidos para 0,40, mas o investidor, nessa retenção de dividendo, ele está ganhando valor patrimonial, porque o dinheiro não some. Ou está na mão dele, ou está no fundo para reduzir a dívida. Então, estamos tranquilos. Mas foi muito sofrido o trabalho do RECT, e hoje aqueles que quiserem, não é recomendação de compra, nada, né? Mas aqueles que quiserem estudar o fundo e verificar que o valor patrimonial, valor justo, R$ 92, R$ 93, a cota está R$ 51. Então, existe potencialmente um benefício econômico no médio e longo prazo. Estamos tentando reduzir a vacância de 10 para baixo e estamos tentando vender imóveis. Se vender imóvel, obviamente, você captura
dos 51 para 90 sobre aquele imóvel que foi vendido. E esse fundo não está pagando dividendo, é isso, né? Esse tá, Tá. 40 centavos. Ah, tá. 40 centavos, tá. Não, sobre 50 tá É. interessante. Não é tão grave. Você tem um carrego de 10% ao ano, vai que seja, 10% ao ano, e um potencial de dobrar seu dinheiro em 3 anos. Não é recomendação de compra. Tá bom. E o Helg? Mas eu estou comprando. É? Lógico. Não, tá certo. E Fala. o Helg? O Helg, fundo de logística, é um fundo relativamente pequeno, ele tem 160 milhões de PL, 220 de ativos. Ele ia crescer, ele tinha uma captação planejada de 200 milhões para pagar o passivo e para comprar novos ativos. A gente deu má sorte, porque iniciamos o processo na CVM, que era muito mais longo no passado do que é hoje. Então começou na CVM, estruturação, advogado, levou 3, 4 meses. Nesse período, a cota do fundo caiu de 90 e pouco para 70. Então a gente tinha, e na hora que a CVM deu autorização, o registro, a gente teve que lançar e estava 70. Deu uma barulheira, os investidores não gostaram, a gente puxou e não fizemos a captação. Então hoje ele tem um tamanho não muito grande, ele tem bons ativos, tem bons inquilinos, tem uma dívida que vence em dezembro com o Santander da aquisição do imóvel de Camaçari. Estamos isso é informação pública, estamos em conversas com o Santander para refinanciar essa dívida. Conversas que vão ver. Se quando a gente estiver acertado, nós vamos dar fato relevante. Então, como eu digo, os fundos estão super tranquilos. Esse não paga dividendo, né? O que nós fizemos? Nós fizemos uma assembleia em primeiro semestre, uma assembleia no segundo semestre, para reter dividendos e fazer face a pagamento da dívida e reduzindo a dívida. Tá? E é interessante é que esse dinheiro não some. Nós temos R$4,80 que estão retidos por força dessa retenção. O que significa? Que eles podem ser distribuídos se e quando a gente fizer uma venda de ativos. Então não sumiu o dinheiro ficou retido. Ao invés de estar no bolso do investidor, está no fundo. E por que isso? É melhor pagar a dívida e segurar os ativos que podem se valorizar do que queimar ativo hoje para pagar dívida e pagar dividendo. Então, é o que a gente achou mais coerente. Legal, Politi, muito obrigado por ter vindo aqui, dar essa aula aí e também contar um pouco da história aí dos fundos imobiliários. Foi o primeiro quadro aqui. Bacana. É Rei dos FIIs, a gente tem o quadro entre reis e CEOs, a gente adaptou para os fundos imobiliários, você foi o primeiro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela oportunidade. Nós estamos sempre abertos para conversar. Full disclosure sempre. Legal. Quem quiser acompanhar o trabalho da REC, seu trabalho, como é que faz? Olha, relatórios mensais, RI, qualquer hora, qualquer demanda que entra no RI, a gente responde em 48 horas no máximo. Tá? Tem meu perfil do Instagram. Você tem acho que 1,5 milhão ou 2 milhões, eu tenho 5 mil seguidores, ou 4.500. Mas muito ativos. Quando eu coloco uma coisa no Instagram, eu tenho 2.000 visitações, 3.000 visitações rápido, e todo mundo like, e no direto aparece um monte de gente. Quando o dividendo é bom, é palminha, e quando o dividendo vem 2 centavos abaixo... Eles ficam muito bravos. Mas o legal é que tem essa comunicação, isso é bom. É isso aí, você consegue explicar. E é você mesmo que explica, né? Eu na física. Não é um estagiário ali. Tem o Matheus, que é o nosso RI, que faz todo o trabalho de RI, mas no Instagram sou eu. Porque as pessoas gostam de ter esse contato. Beleza. Assim como você, né? Tá certo. Muito obrigado, Politi. E eu quero saber quem que você quer que eu chame aqui no próximo Rei dos FIIs. Bota aqui nos comentários que eu vou trazer aqui o gestor que vocês pedirem, tá bom? Forte abraço.